Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita André Luiz, localizado no Guaraú, do Distrito Federal. Recebemos a todos vocês aqui com muito carinho, com muito amor. Hoje, nós vamos falar sobre um tema um pouquinho diferente daquilo que vocês têm o hábito de ouvir, mas que nós falamos cotidianamente, nós utilizamos cotidianamente. Nós hoje vamos falar sobre uma maneira que nós utilizamos para nos comunicar e que eu denominei de a mediunidade da fala. Ela é uma coisa simples, porque nós a utilizamos todos os dias. E nós não pensamos nela como uma mediunidade, apesar de que ela interage conosco e com todos o tempo todo. E é através dela, e principalmente falando sobre a fala, nós vamos externar aquilo que está no nosso pensamento, pois pensamos muito antes de falar alguma coisa. Então, todos, mesmo aqueles desprovidos do aparelho fonador próprio, ou seja, os nossos irmãos mudos, todos falamos, que seja pelo pensamento, seja pela boca, mas externamos aquilo que falamos. E existem outros tipos de falar também que eu falarei durante essa nossa conversinha que nós teremos. Eu denominei mediunidade porque, lendo o livro dos médiuns, Kardec nos fala, nos alerta, inclusive, no item 159 do capítulo 14 do livro dos médiuns, a segunda parte do livro, ele fala o seguinte: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio, e são raras as pessoas que não as possuem. Pelo menos em estado rudimentar elas têm. Pode-se dizer que todos são mais ou menos médiums. Isso é algo que todos nós sabemos. Mas ele continua. Normalmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica ostensiva. Aquelas em que nós, basicamente, fazemos um trabalho dentro de um centro espírita com a comunhão e a comunicação com os espíritos. Então, é o seguinte, todas as faculdades mediúnicas que Kardec nominou, e que elas são várias, ele nominou os auditivos, os falantes, os videntes, os curadores, os pneumatógrafos, os escreventes, os psicógrafos, e hoje em dia a gente vê que todos esses foram se burilando e modificaram algumas dessas mediunidades. Mas todas se comunicam através da fala. E para existirem, necessitam do pensamento, que é a fala constante, porque acho que nenhum de nós, nem dormindo, consegue desligar o pensamento. Então, é algo que nós utilizamos 24 horas por dia. Então, todos somos médiuns. Todos nós. E olha, eu acredito que vocês todos já tenham tido uma pequena intuição, sabe? Eu faço esse caminho todo dia. Vamos pegar aqueles. Eu, quando era criança, quando era jovem, eu ia para a escola andando, porque a escola não era tão longe. E era sempre o mesmo caminho. Basicamente, conhecia-se todas as pedras, toda a calçada, toda a árvore, toda a planta, tudo. Mas quantos de nós não fazem isso na vida toda, por vários motivos, para ir ao trabalho, é a mesma condução, é o mesmo caminho com o carro, é o mesmo caminho. Aí, de repente, um dia, do nada, te dá uma vontade incrível de não ir por ali. E você não vai. Aí acontece alguma coisa. Aí nós utilizamos algo simples chamado intuição. Ouvir o nosso guardião, porque ele nos disse o seguinte, ele previu lá na frente, disse assim, não vá por ali, faça uma coisa diferente hoje. Isso então já é ser médium, né? Então, assim, nós pensamos em todas as pessoas, em todos os fenômenos mediúnicos, em tudo aquilo que nos mostram que somos médiuns. E partilhamos essa comunhão com os espíritos. Kardec também nos fala em O Livro dos Espíritos, no livro 2, capítulo 9, Influência Oculta dos Espíritos
sobre os nossos pensamentos e nossas ações, nas perguntas de 459 a 456, que nós estamos, a mais das vezes, sendo dirigidos pelos espíritos. E praticamente nós estamos com ele mesmo 24 horas. Eles veem como nós falamos, como nós pensamos, como nós agimos, como nós interagimos, como estamos com todos aqueles que, de uma forma ou de outra, participam da nossa vida cotidiana. E eu falo sempre que não existe ninguém que viva conosco mais do que nós mesmos, porque nós vivemos conosco 24 horas. Mas aí eu me lembrei, enquanto estava preparando essa palestra, que eles vivem conosco também. Então, encarnados, não existe alguém que viva mais conosco do que nós. Mas a equipe espiritual, que nós esperamos sejam sempre mais assim, perto de nós, os espíritos bons, estão sempre conosco. Os outros também. Depende de como nós pensamos, de como nós sintonizamos, de como nós estamos nos sentindo, agindo também. Então, tudo isso nos leva a exercer a mediunidade da fala, a mediunidade da palavra, do pensamento. Tudo isso é o somatório do que nós pensamos e do que nós sentimos. Quando nós pegamos um livro, nós pegamos o livro e pegamos assim, olhamos e dizemos: nossa, quantas letras! Este é uma psicografia. Então, antes dele ser letra, ele foi pensamento no espírito que o ditou. Ao ser letras que viraram palavras, ele foi mediunidade da fala desse espírito que orientou o médium que psicografou o texto. Então, estamos falando de fala. Porque antes do espírito ditar para ele essas palavras, ele as organizou no próprio pensamento para poder estar aqui. Então, a palavra é essa materialização daquilo que nós pensamos e sentimos. E nós temos que ver como utilizamos a palavra. Porque a palavra, ela diz quem nós somos, o que somos e como somos. O porquê e o para quê a gente deixa para a gente mesmo. Então, vocês, todos nós, estamos com os pensamentos em movimento constantemente. E nesse momento, enquanto nós falamos isso, eu sei que todos nós estamos pensando várias coisas. Como eu ajo, como eu falo, como eu penso, como eu escrevo, por que eu faço assim? E tudo isso nos leva a questionar a nós mesmos, mas principalmente a vermos que nós podemos agir de várias formas. Nós fazemos mais com os lábios, meus irmãos, com a fala, do que com as mãos ou ações. É por isso que importa muito a seleção dos assuntos que nós colocamos em nossa mente e na nossa fala. Porque a conversação do dia a dia é que nos leva a demonstrar quem nós somos e como somos. Outro dia, numa palestra presencial no CEAL, eu pude responder a questão de uma pessoa que ela me perguntava como ela poderia divulgar a doutrina espírita, porque ela está conhecendo a doutrina agora. E eu falei para ela que ela bastava agir. Ela não precisava falar, não precisava subir num púlpito, não precisava escrever uma palestra, não precisava escrever um texto, mas que ela deixasse que aquilo que os espíritos nos falam, nos dizem, é que valia a pena, é que nos diria aquilo que nós queremos mostrar ao outro e que a doutrina faz por nós. Aí, enquanto eu falava com ela, eu pensei numa outra coisa. Veja bem, como surgiu o mundo? Em Gênesis, na Bíblia, Deus, no começo, logo na Gênesis, logo no início, ele nos diz, nos é narrado o seguinte: e Deus disse, ele falou, faça-se a luz. Fez-se a luz. Em seguida, Deus disse, faça-se isso. E assim foi.
sucessivamente, segundo a Bíblia, durante 7 dias, a gente sabe que foram alguns milhões de anos, ele disse: "Faça-se", e e fez-se. Estamos nós aqui, porque ele disse: "Faça-se o homem", e nós aqui estamos. Produto da vontade de Deus, da fala de Deus, mas principalmente das equipes espirituais trabalhando, amoldando aquele material que Deus colocou na mão deles e disse: "Que seja feito o homem, que o espírito habite a forma hominal, para que assim ele evolua, cresça e aprenda como agir, como dizer aos outros sobre mim, sobre a minha presença e sobre o que eu espero dele." Nós estamos agindo assim? Assim espero, tenho fé que eu esteja fazendo dessa forma e que vocês também, porque nós necessitamos. Nós criamos a linguagem falada e você sabe quantas mil línguas, dialetos, existem no nosso planeta, porque nós temos mais de 250 países, e dentro desses países, no nosso próprio país, gente, pegamos o nosso país, o Brasil, uma extensão continental. Temos 5 regiões diferentes. E nessas regiões, as palavras, a maneira das pessoas falarem, são muito, 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 muito diferentes. Completamente. E o que, que nós temos delas? Nós temos a diversidade da nossa própria língua, que nem é a língua original que nós falamos. A língua que nos deu a nossa língua já é diferente da que nós falamos. Mas todos nós falamos a língua portuguesa, que parecem dialetos, porque nós tivemos a mistura em nosso país de vários outros países, de várias outras línguas, e nós formamos a nossa própria comunicação. Eu fui criada aqui no Centro-Oeste, no Distrito Federal. E nós sempre pensamos que nós não temos sotaque. Mas eu pude viajar para a Bahia, e a coisa mais interessante foi que quando eu cheguei lá, eles falaram: "Nossa, você tem um sotaque diferente". E eles não têm o sotaque no lugar onde eu fui, eles não têm aquele sotaque baiano arrastado, cantado, com coisas, eles falam uma língua mais parecida com a nossa, vamos dizer assim, não falam um baianês mesmo. Mas foi muito interessante, porque eu fui perceber que nós temos sotaque, porque nós falamos a mistura de todas as culturas do Brasil, porque nós convivemos com pessoas do Brasil inteiro e do mundo todo, mas nós convivemos com pessoas do Brasil inteiro, no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Então nós estamos criando a nossa maneira de falar. Então nós temos sotaque, nós brasilienses. Bom, eu sou candanga, eu não sou brasiliense, porque eu não nasci aqui, mas todos os brasilienses também têm sotaque, tá bom? Eu estou fugindo um pouquinho daqui, porque eu estou falando da linguagem falada, daquilo que nós criamos para nos comunicar. Mas com essa linguagem falada, nós fazemos a linguagem escrita. E a linguagem escrita é extremamente interessante para nós, porque nós passamos para todos aquilo que estamos pensando, aquilo que estamos imaginando, aquilo que sentimos. E hoje em dia, como eu estou aqui agora falando com vocês, e serei vista quando essa palestra for online, eu serei vista em outro país, porque existem pessoas que são do CEAL, que estão em outros países, e nos assistem de longe. Em todos os estados do Brasil, eles nos assistem. Então, não estou falando apenas para o público que seja do Centro Espírita André Luiz, quando eu falo presencialmente, que eu falo só para eles. Então, vocês veem que a rapidez com que a nossa palavra hoje vai de um lugar a outro é muito grande, justamente pelo advento da internet, por essa possibilidade da gente se comunicar dessa forma. Então, nós temos que ter esse cuidado. O que eu falei aqui agora, que vocês estão ouvindo, alguém lá no Japão está ouvindo. Gente, é o outro lado do mundo. Então, nós temos que ter cuidado com o que falamos. Assim acontece no livro, assim acontece nas nossas atitudes, nas nossas ações cotidianas. Esse pequeno livro aqui chama-se Cura-te a ti mesmo.
É do espírito Miramês. E enquanto eu preparava essa palestra, por incrível que pareça, ao ler partes desse livro, eu encontrei muita coisa com ele falando sobre a fala. No capítulo, honestidade, conversa edificante, que é na página 17 desse livro, ele nos fala o seguinte: o verdadeiro valor de uma pessoa não é na beleza da sua face, nem na riqueza de seus bens. Está na simplicidade de seus atos e na sinceridade de suas palavras. Essa é a nossa beleza. Porque nós externamos aquilo que nós temos no nosso interior. Por isso, e por outros estudos que eu fiz e que a gente sempre faz, estudar a doutrina é cotidiana e é constante, nós temos que ter esse cuidado com o pensamento e com a fala. No mesmo capítulo, na página 18, Miramês nos diz o seguinte: a palavra com Jesus é força e tem capacidade na difusão do amor. Olha só, nós aprendemos na doutrina espírita a falar do evangelho, a falar sobre como é o plano espiritual, sobre como nós vivemos lá, e nós falamos sobre as palavras de Jesus, porque ele veio a nós, benevolentemente ele veio a nós, nos alertou sobre tudo aquilo que o plano espiritual nos mostra, falou sobre nossas ações, sobre como agíamos, sobre aquilo que fazíamos, o que falávamos e sobre nossos erros. Ele apenas falou. Jesus não escreveu nada. Seus apóstolos, seus discípulos escreveram, para não esquecerem as palavras do Mestre, porque elas não fixariam em nossas mentes, nem nas mentes deles. E eles precisavam divulgar esta palavra, que o evangelho significa coisa nova. São as novidades que Jesus trouxe. É uma palavra que nós utilizamos até hoje na forma original, evangelho, para dizer que Jesus veio nos dizer coisas novas, nos orientar. Agora eu pergunto a todos como uma pequena reflexão. Será que ouvimos as palavras de Jesus? Será que ouvimos as nossas falas? E nossas falas estão de acordo com o nosso pensamento e conduta? Porque nós podemos falar uma coisa. Olhe bem, eu posso estar falando aqui para vocês agora muito boazinha e não ser essa pessoa boazinha. Mas eu garanto que eu sou, tá? Pelo amor de Jesus. Agora, as outras pessoas, elas não entendem isso. E falam coisas que elas não são. E como não agem. E acabam elas mesmas incorrendo em erros que elas vão sofrer. O que é ruim para elas. Para nós também, porque, né? Falamos de Jesus, mas antes deles, muitos espíritos estiveram aqui encarnados. Vamos voltar lá atrás. Sócrates, Platão, todos aqueles filósofos que nós vimos antes, os profetas na Bíblia. A Bíblia, né, que contém, e que vocês sabem que Bíblia veio do grego biblion, que significa biblioteca, conter muitos livros. A nossa Bíblia tem 66 livros, e 39 deles estão no Antigo Testamento. É muito livro para ler e para falar o nome, então eu não vou falar não, gente. Vocês quiserem, procurem, vamos ver, tal. Eu gosto mais dos evangelhos e dos salmos, gosto muito. O Ato dos Apóstolos também são muito bons. E nos falam muitas coisas. Nos profetas antigos, na Bíblia e no Antigo Testamento, nós vemos várias orientações. Mas os precursores de tudo isso, os filósofos, como Sócrates e Platão, nos trouxeram falas que foram precursoras da ideia cristã e do espiritismo. E nós temos eles na introdução do livro do nosso Evangelho. A introdução do Evangelho fala sobre isso. No item 4, Sócrates e Platão. É uma leitura muito interessante, muito instrutiva, elucidativa. Convido vocês a fazerem essa leitura depois, porque muita gente pega
e pula a introdução do evangelho e vai direto para os capítulos para ler aquilo que os espíritos falaram e como Kardec colocou. Mas toda essa introdução nos mostra a evolução da religiosidade, da religião no planeta, até chegarmos ao espiritismo. Porque isso vem sendo falado no planeta desde que nos foi permitido a nós espíritos, aquela centelha de luz, de energia, de luz criada por Deus, habitar o corpo hominal. E nós temos que aprender sobre isso. Então, a fala nos fará fazer isso. É interessante que seja lido. A mediunidade da palavra tem um poder criador. Aquilo que nós falamos tem força, tem poder de ação nas pessoas. Haja visto um professor, um bom professor. Ele orienta o seu aluno. Ele explica as coisas ao seu aluno. Ele não pega a cabecinha do seu aluno, abre e coloca o ensino lá dentro. Mas a maneira como ele fala, como ele expõe, ele cria uma expectativa no seu aluno e ele aprende. E é isso que nós tentamos na doutrina espírita. Nós estudamos muito da doutrina para tentar facilitar com que aqueles que nos seguem aprendam, entendam aquilo que as equipes espirituais trazem para nós. Kardec codificou o Pentateuco. E do Pentateuco viraram os 7 livros, que tem o que é o Espiritismo e obras póstumas depois. E a Revista Espírita. Gente, se vocês tiverem acesso às revistas espíritas, tem matérias excelentes. A Kardecpédia vocês podem procurar, que é muito interessante. E ali Kardec nos fala N coisas, mas nós temos obras complementares, como essa pequenininha aqui, ó, que eu peguei para falar para vocês. Porque ela nos traz, essas obras complementares, nos trazem uma visão mais ampla, mais atual, mais contemporânea do plano espiritual. E à medida que nós... veja bem, por que foi surgindo assim? Primeiro Moisés, depois Jesus, agora a doutrina espírita. E antes de Moisés, lá temos Sócrates e Platão e os profetas anteriores. Por que foi surgindo assim? Porque nós precisamos evoluir a mente e sermos capazes de aprender culturalmente para podermos saber mais um pouquinho sobre o plano espiritual. Quando surgiu a doutrina espírita, ou o espiritismo, que Kardec nominou, nós pudemos entender o que acontece, que nós achávamos que eram só sonhos. Quem aqui teve a oportunidade de ler a Divina Comédia de Dante Alighieri, pode ver que ele traz uma situação muito profunda daquilo que a gente imaginava que era o inferno, né? Porque o céu e o inferno. Mas nós temos a noção de que aquilo é um umbral difícil, um umbral daqueles que erram muito. E que nós, olha só, graças a Deus, hoje nós já podemos dizer que eu sou capaz de ter bons sentimentos, não estamos fadados àquele local, porque já temos boas ações e já sabemos falar melhor, falar bem, falar o bem e não o mal, né? Então, assim, voltando aqui a esse nosso pequeno livrinho, eu gostaria de falar uma coisa com vocês aqui sobre um pequeno texto. Ele fala na página 114, para ler que eu vou ler no livrinho mesmo, tá bom, gente? Ele nos fala na página 114 que usemos o verbo em todas as circunstâncias, mas nos lembremos de que o exemplo vale mais do que todas as falas, entendendo que a vivência é o chamado do amor, que não violenta, que não fere, que não agride. Então, a nossa fala, nosso verbo, né, porque Deus usou o verbo, nós temos que ser dessa forma. Nós temos que pensar e agir desse jeito. Já falei várias vezes e lembrei do poder da nossa fala, mas não se esqueçam dela e ao usá-la, pensem em como vocês estão fazendo. Porque nós usamos em vários momentos, seja em família, como pais, como filhos, como tios, como avós,
como marido, mulher, como parentes apenas, seja no trabalho, porque nós usamos a nossa fala cotidianamente no trabalho, seja na casa religiosa, seja com você mesmo. Pense em como você fala com você. Olhe-se no espelho, olhe-se no seu olho e veja você. E converse contigo. E pense aquilo que você está pensando a seu respeito. Analise. Eu Enquanto eu fazia essa pesquisa para essa palestra, por um grande acaso o som estava ligado e estava tocando uma música daquele grupo Roupa Nova. A música chama-se Coração Pirata. Eu não vou falar ela toda para vocês. É uma estrofe que me chamou a atenção. As pessoas se convencem de que a sorte me ajudou, mas plantei cada semente que o meu coração desejou. O que eu desejei? Como eu plantei? Olha o pensamento agindo. Como eu fiz? E será que essas sementes que eu plantei foram do bem, foram do amor, trarão harmonia, trarão caridade, trarão paz àqueles que estejam à volta? Eu espero que sim, que as nossas sementes, e eu digo de todos nós, sejam sementes produtivas, sejam sementes do bem, que tenham sido plantadas numa boa terra, adubada pelo Evangelho de Jesus e pelo amor e a caridade. Porque senão a gente será como a continuação dessa estrofe. Ah, o espelho me disse: você não mudou. Eu não quero isso para vocês nem para mim. Eu quero que a gente olhe, como eu pedi antes, que se olhe no espelho e veja: meu Deus, eu plantei sementes do bem, eu estou ajudando que pessoas sintam esse bem através da minha fala, através da minha escrita, através do meu pensamento. E uma coisa bem interessante também que eu senti e vi hoje, passou para mim acho que no Facebook, não me lembro bem direito, uma frase de Chico Xavier: "Ao falar, devemos cuidar para que as nossas palavras sejam melhores que o nosso silêncio". Olha o nosso Chico para falar tanta coisa para a gente e tão poucas palavras, não é verdade? Ao falar, devemos cuidar para que nossas palavras sejam melhores que o nosso silêncio. Nós usamos muito sempre tudo isso. E pesquisando antes para fazer a palestra, eu coloquei falar, como dentro da doutrina espírita, e me apareceu um site que tinha apenas um texto de Joana. E o nome dele é A Fala. Olhem só. E ela nos diz assim: falar significa ação de exteriorizar o pensamento pelo verbo. Diante disso, um simples exame demonstra que a fala move o mundo. Jesus falando dividiu a história entre antes e depois da sua presença. Missionários vários, de Sócrates aos dias atuais, com sua fala, mudaram e mudam vidas, proporcionando plenitude mediante a consolação e o esclarecimento. A voz é um instrumento delicado e de alta importância na existência humana. Sendo o único animal que consegue articular palavras, modulando o som e produzindo harmonia, o ser humano deve utilizar-se do aparelho fônico na condição de instrumento precioso e de cujo uso dará conta à consciência cósmica que lhe concedeu o admirável tesouro. Joana de Ângeles, de Valdo Franco. Então vocês veem que, ao pesquisar, e eu pesquisei várias coisas também sobre Emmanuel, que nos falava sobre isso, mas acabei não anotando porque os textos eram muito grandes. Mas em todos os momentos, nesses livros que ele nos ditou, como Vinha de Luz, Pão Nosso, todos esses que a gente costuma utilizar cotidianamente,
tudo que Emmanuel nos fala, tudo que Emmanuel coloca ali, através do seu verbo, nas palavras que Chico psicografou, no caso, na época, ele escrevia ou datilografava, nós vimos a essência de Emmanuel, a essência daquilo que Jesus nos trouxe e como aquelas palavras buscam o nosso sentimento e nos dizem como nós devemos agir. Pelo menos comigo funciona assim. Eu acho que com a maioria de vocês também. E é algo muito interessante, porque todos esses irmãos, eles são permitidos vir a nós para que nós possamos entender aquilo que falamos, aquilo que como fazemos, como agimos. E nós que trabalhamos com a doutrina espírita, nós temos que prestar atenção enquanto isso está refletindo, a nossa fala está refletindo em nós, refletindo nos outros, considerando principalmente a nossa experiência física, que somos médiums no constante exercício da palavra através da fala. Nós estamos refletindo o quê? Luz? Sombra? Estamos a serviço do bem? A serviço do mal? Qual é a nossa aspiração? O nosso objetivo? A nossa meta? O que nós pretendemos ao falar? A palavra é o nosso retrato sonoro. Como cuidamos da nossa aparência física, estamos bonitinhas, ajeitadinhas, devemos cuidar da nossa fala. E o que falamos revela sobre quem somos e como somos. Eu quero agradecer muito a vocês por terem me ouvido e, ao mesmo tempo, pensado comigo em como nós somos, por que somos e para que somos. No mais, eu digo a vocês, usando a minha fala e o meu entendimento da doutrina, nós falamos uns com os outros para que possamos evoluir. Quando nós começamos essa palestra, nós éramos uma pessoa. A cada segundo, a cada instante que nós vamos ouvindo, que nós vamos vivendo, nós nos tornamos outra pessoa. E não é ruim, chama-se evolução. Chama-se melhorar a si mesmo. E a fala, o pensamento, a leitura, nos mostra que nós devemos ser assim. Tinha uma outra passagem desse livrinho que eu ia ler para vocês, mas acho que já está muito em cima da minha hora, mas eu vou tentar. A fala é o ambiente divino quando ela se faz ouvir na harmonia de Deus, conjugando permanentemente o verbo amar. Paulo, ele nos disse um texto muito interessante, ele construiu o evangelho num texto chamado A Caridade segundo São Paulo, Necessidade da Caridade segundo São Paulo. É uma passagem do próprio evangelho, do evangelho não, da Epístola aos Coríntios, da primeira Epístola aos Coríntios, na qual ele diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas um metal que soa, um som ou um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios, tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se eu não tivesse caridade, eu nada serei. Eu pensei nisso aqui porque nós fazemos a caridade através da fala. Então nós não queremos ser isso. Um sino que tinge, nem um símbolo que não soa. Nós queremos ser aquele ser que soa, que transmite amor, que transmite conhecimento, mesmo pequeno, mas transmitindo. E que nossa fala seja sempre a fala do amor, externando de nós o carinho que nós temos uns pelos outros. E nesse momento, eu quero agradecer muito a vocês por me ouvirem, porque minha fala esteve com vocês durante esse período. Eu desejo a todos nós, porque é uma reflexão diária, que possamos refletir sobre nossas falas e assim sermos, a partir desse momento, melhores que quando começamos a ouvir essa palestra. E assim sucessivamente a cada dia.
Agradeço a todos por me ouvir. Desejo que Jesus esteja no coração e na mente de cada um de vocês. Paz e bem a todos. Graças a Deus.